Olá, olá, olá pessoal, boa noite. Já estamos online? Já estão conseguindo me ver e me ouvir corretamente? Bem-vindos, vocês estão aí. Quem estiver, por favor, dá aí um oi só para eu poder saber se estão conseguindo ouvir bem e assistir bem também. Tá? Obrigado aí pelos comentários. Julie, Fábio, ótimo, Ana, que bom. Marcela, tá bem. Então espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui nesse cenário de quarentena, não só todos nós estamos ficando com os cabelos maiores, né? Mais branco acho que sou só eu, mas a gente está ficando com os cabelos maiores, mais compridos e também a barba maior, né? Então tá todo mundo junto nessa saga aí. Aqui só para vocês conhecerem, enquanto a gente espera aí mais gente chegar, aqui é o meu escritório onde eu trabalho, eu moro em Portugal e fica num ambiente fora, né, da casa, tem um jardim entre aqui e a casa onde a gente dorme, onde a gente vive, vamos dizer assim. E aí vocês estão vendo lá atrás equipamento de gravação, aquela outra cadeira é uma mesa que quando eu vou gravar eu fico lá também. Então estamos aqui, vocês estão já mais na intimidade, né? O André aí, coordenador do nosso curso. Como é que você tá, mestre? Chefe, como é que você tá? Tudo ótimo. É isso aí. Tá bom, Luiz Carlos, João, alguns alunos entrando também. Que bom, que bom. Pessoal, bom, vamos começar, né? Já passou aí 2 minutinhos, mas todo o tempo é precioso. Também não podemos ficar tanto tempo assim. Temos aí uns 40 minutos, 45 minutos para poder falar. Obviamente, eu vou tentar ficar aqui atento ao que vocês colocam para eventualmente conseguir responder alguma coisa também. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de intervenção. Às vezes eu olho assim para baixo que eu estou tentando ler. De qualquer maneira, eu tenho óculos aqui também, porque às vezes eu vou ter que recorrer ao óculos, não vai ter como fugir disso. E também tem uma colinha aqui embaixo para não esquecer nada de interessante para poder falar para vocês, né? Tá certo. Bem, eu sou o Nino, né? Nino Carvalho. Vocês desde já estão convidados aí. Às vezes eu também vou olhar para cá que eu tenho aqui os colegas lá do IPOG me ajudando pelo WhatsApp. Então vocês podem desde já me acionar aí nas redes sociais. Tudo quanto é rede minha é Nino Carvalho, exceto, ironicamente, justamente o Instagram, que é nino.consultoria. Então lá no Facebook é Nino Carvalho, ou na fanpage Nino Carvalho Consultoria, no YouTube Nino Carvalho no LinkedIn, no Twitter Nino Carvalho. Então segue, pode me acompanhar. Eu sempre falo de marketing, estratégia, consultoria e obviamente dos nossos cursos no IPOG, né? Se você não sabe, eu sou coordenador do IPOG junto com o André Gildin, também está aqui assistindo com a gente, de diversos cursos, né, que o IPOG tem, sempre inovando bastante o IPOG. Aliás, agradecimento a todos aí de estar à distância, mas aí é bom que a gente sente mais saudade, né? Então, de diversos cursos, a pós-graduação em marketing digital, tem outro MBA, tem outra pós, tem em outras áreas, né, como agronegócio, junto com o André Gildin também. Então, estamos todo mundo aí, ó, Juliana Saad, legal, que bom. Muito bom ver o time todo junto aí. Então tá bem, pessoal. Esse tema nosso de hoje, né, aliás, como a gente está aqui em quarentena e está mais à vontade, né, eu acho que pela primeira vez eu estou fazendo uma live sem ser de blusa social, né, estou até me sentindo um pouco estranho com essa roupa, embora morrendo de frio aqui, né, aqui em Portugal está mais frio, tenho acordado com 4 graus ainda, né, já estamos na primavera, estou 4 horas à frente. Mas então, eu acho que o interessante, né, desse tema que a gente trouxe para cá, falar de planejamento, falar de estratégia, né? Sempre é interessante, isso é importante para qualquer empresa, em qualquer momento, em qualquer profissional, até porque você já se planeja, já trabalha com estratégia, mesmo no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, mesmo que você não perceba isso. Mas casou de um momento, né? Não poderia ser mais propício, porque a gente está cheio de lições, né? Tanto vem o nome Lições da Quarentena, Planejamento e Estratégia, estamos cheios de lições que estamos aprendendo aí cotidianamente, né, com essa situação. Seja na área de marketing, seja em outras áreas. Então, mesmo que você não saiba o que é planejamento, o que é estratégia, nunca tenha feito isso na sua vida, nunca tenha tido contato, seja academicamente, seja profissionalmente, com estratégia ou planejamento, você provavelmente já deve estar
bem cheio, né, de paciência cheia, de tanto ouvir na mídia dos problemas da falta de planejamento. Então talvez você não sabe o que é, ou nunca tenha feito, mas você ouve como é que as pessoas estão criticando a falta de planejamento no trato de diversas instituições, as públicas certamente em diversos países, perdão, e algumas privadas também, e profissionais, obviamente, os impactos da falta de planejamento, né? Então a gente já consegue perceber um problema que isso aí é, mesmo que você nunca tenha tido contato com esses temas, né? E é óbvio que também seria injusto em esperar que as empresas, as pessoas, independente do seu porte, né, da sua área de atuação, é injusto esperar que elas estivessem preparadas para o coronavírus especificamente. Entretanto, trabalhar com planejamento e estratégia não significa a gente estar pronto para o coronavírus. Significa a gente estar pronto para algumas coisas, né? Significa a gente, como fala o Peter Drucker, né? Aliás, hoje acho que é a 8ª vez que eu falo ele em vídeos, em aulas, etc. Né? O que Peter Drucker fala que o processo de se planejar, de se pensar em estratégias para a sua empresa, organizacionalmente ou nos departamentos como marketing, por exemplo, esse processo ele não trata de dar as respostas certas, não trata de resolver alguma coisa hoje, não. Se trata para você agora, no presente, se preparar para merecer um futuro que você imagina, né? Ou, obviamente, você se precaver contra um futuro que você imagina. Então, a despeito do fato de que provavelmente, né, seria realista dizer que é natural que ninguém estivesse preparado para a situação atual, por outro lado, é um pouco surpreendente que tantas empresas e profissionais não estivessem preparados para algo grande, qualquer que fosse essa contingência tão catastrófica quanto está ocorrendo atualmente. Porque quando você se planeja, você prevê algumas possibilidades de futuro. Algumas são mais positivas, outras mais negativas, umas mais prováveis, outras mais improváveis, mas você se prevê justamente para essas eventuais contingências. Isso por quê? Porque já é tão fácil, é tão comum a gente errar em várias coisas, em qualquer atividade que a gente faz, que pelo menos a gente deveria se preparar para não errar em coisas que são minimamente previsíveis. Então, óbvio que se eu não consigo prever um coronavírus, eu posso sim me preparar para algum momento de vacas magras, né? Eu coloquei outro dia num post lá no meu LinkedIn, tá no blog também, falando sobre a historinha lá da formiga e das cigarras, né? Que o meu filho aqui ele fala da churrasca, meu filhinho de 5 anos. Então é exatamente isso. Você não sabe talvez o quão intenso. Abraço para vocês também aí. Ju e Carlos, vocês não sabem exatamente quão rigoroso vai ser o inverno, né? Talvez até hoje em dia, mudanças climáticas, não sabe nem quando vai ser o inverno, mas sabe que algum inverno poderá vir em algum momento. Então vamos acumular comida, né? Vamos trabalhar agora para a gente poder merecer aquele futuro como o Drucker falava. Embora o Drucker, até onde se sabe, ele não tinha uma relação direta, tá, com as formigas. Certamente não em termos de espécie. Certo? Então pronto. Então uma coisa muito importante é isso, você saber que as empresas que se planejaram minimamente para algum futuro, ou os profissionais, certamente passarão ou terão mais chances de passar de forma mais suave pelo momento. Vamos pegar um caso aqui muito bobo, a preparação financeira que você fez ao longo da sua vida, seja na sua família, seja na sua empresa. Então algumas pessoas, talvez, né, óbvio que para uns é mais fácil do que para outras, algumas pessoas talvez possam ter se preparado para algum eventual corte de entrada de receita dentro da sua família para os próximos 6 meses, outra para os próximos 3 anos e outra não conseguiu ou não soube fazer para as próximas 3 semanas. Né? As empresas a mesma coisa. Então tem empresa que conseguiu se planejar, né, para ter algum tipo de gordura para queimar numa eventual fase problemática e outras nem tanto. Né? Então, quer dizer,
É possível, ou seria possível, ter se planejado para alguma coisa ruim, e essa coisa ruim chegou, e é o coronavírus. Agora, independente de você ter se planejado ou não, a gente tem também a questão da estratégia. Então, quer dizer, o planejamento é esse processo de você construir, né, com base em algumas coisas, que eu vou falar detalhadamente daqui a pouco já, você construir um processo para você trabalhar com eventuais possibilidades no futuro e saber, né, direcionar como é que você tem que agir para chegar onde você quer chegar. E a parte da estratégia? A estratégia a gente vê também outro exemplo muito claro agora, e aí sem qualquer tipo, literalmente qualquer tipo de preferência político, partidária, ideológica, etc. Pensa o seguinte: sabemos que, por exemplo, né, os governos do mundo inteiro, né, ou provavelmente todos eles, se não todos, a maior parte, e por exemplo no Brasil, não estavam preparados, eles não tinham um planejamento estruturado para uma crise como a que aconteceu agora. Ok, falamos de planejamento. O que vem a ser estratégia? Então, estratégia, por exemplo, a gente tem pelo menos duas agora muito óbvias, né, acontecendo na nossa situação aí no Brasil. Então a gente tem um direcionamento estratégico, né, que prega que a estratégia para se lidar com o momento, ela deve ser por vias, né, com foco em saúde, ou a questão sanitária, se você preferir dessa maneira. E a gente tem uma outra linha estratégica que prega que a estratégia correta seria caminhar pelo lado econômico. Então, quer dizer, deveria ter havido um planejamento anterior, esse planejamento pode ter sido mais ou melhor ou pior pensado, mais ou menos pensado, e uma vez que aconteceu esse problema, temos duas possibilidades de caminho estratégico, sanitário e econômico. Muito embora, não raro, como é o caso, né, ou me parece ser o caso no momento, o objetivo dos dois vai se convergir em algum momento, que é, por exemplo, sei lá, salvar vidas ou salvar o país, etc. Então é aí que essas coisas elas vão se encontrar. O planejamento ele vai ajudar você a em algum momento pensar em eventuais estratégias, tá? Dado o que o planejamento tá te revelando, né? Então o planejamento ele tem algumas etapas, algumas fases, é óbvio que eu vou passar por elas aqui com vocês, perdão. Né? Ô Andrei, legal, Andrei nosso professor também, é um dos maiores nomes de branding do Brasil. Legal, Andrei, você está aqui, viu? Que prazer, que felicidade, que orgulho aí. Então você tem essa questão de se planejar, e uma vez que você se planejou, você vai conseguir derivar eventuais estratégias, né? Agora, uma coisa bem interessante que eu queria também passar aqui é que, para a gente entender essa questão, particularmente da abordagem estratégica ou do planejamento estratégico, a gente deveria fazer aí uma alusão a um dos filmes mais interessantes que a gente tem no Brasil, lá do Tropa de Elite, né? E é aquela coisa, né? Estratégia vem do inglês strategy, vem do espanhol estratégia, né? E aí ele falando lá, aquela coisa toda, é engraçado que isso é importante da gente entender de onde é que vem estratégia para compreender a importância e o impacto disso. Então, como você sabe, né, ou provavelmente sabe, isso é uma coisa que boa parte das pessoas sabe, né? Normalmente a gente sabe parte da história, né? Que a gente acaba esbarrando com isso em redes sociais e acaba não se aprofundando muito. Mas então estratégia vem muito lá de trás, né? Do grego, na verdade, estrategos. E essa questão do estrategos lá em grego era porque você juntava duas palavras que era líder e exército, né? Ou liderar e exército. Então isso era, né? Você tinha estrategos que o significado é general, e estratégia, que na verdade não se escrevia assim, né? E aí também não vou saber falar, meu grego está um pouco enferrujado, é liderar um exército. E desde que nasceu essa palavra, né, e obviamente por conta disso, o que aconteceu na história da estratégia, a gente tem muito essa alusão o tempo inteiro militar, né? Então a gente tem coisas do tipo guerra das marcas, atacar a competição ou se defender contra a competição, marketing de guerrilha, né? Então o próprio linguajar, o vocabulário que a gente trabalha quando a gente pensa em planejamento estratégico, ele vem dessa origem militar. E aí também, não por acaso, os prováveis 2 primeiros livros de estratégia, prováveis porque se tem gente que estuda isso há 40 anos não sabe, não vai ser eu que vou saber. Então os prováveis 2 primeiros livros sobre estratégia, então um você já conhece também, que é o Arte da Guerra, lá do Sun Tzu, que é o livro mais antigo de estratégia do mundo. É um livro que provavelmente foi escrito por volta de 400 anos
antes de Cristo. Eu, por acaso, tenho até um exemplar aqui, uma tradução do original, que é o exemplar que eu recomendo que você compre. Tem um monte de livro barato, inclusive, sobre arte da guerra, mas tem sobre. Compre a tradução original. Embora não seja um texto que qualquer pessoa não familiarizada com o tema estratégia vai saber lidar, né? Talvez você pode estudar um pouco de estratégia, se você pudesse estudar um pouco de estratégia antes. E depois, teve um general do exército prussiano, em 1800 e pouquinho, entre 1820 e 1830, que escreveu um outro livro, desses que também marcaram, que chama Da Guerra. Esse segundo livro é Da Guerra. Depois eu tenho o nome desse general, que é impronunciável, mas eu tenho, deve estar até no meu blog, se não tiver, depois eu posso passar, você me manda mensagem nas minhas redes sociais, eu sou muito acessível com os alunos todos, trabalho muito bem com os alunos, né? Então, quer dizer, sempre começou com essa origem da guerra. E olha só que curioso, outra coisa que você também tem ouvido bastante junto com a falta de planejamento dos governos, você também tem ouvido que estamos em guerra, né? Então, governos falando isso, certamente do governo brasileiro, mas não só, médicos, economistas, né? Estamos em guerra contra o inimigo invisível. E aí que a gente começa a entrar numa questão aqui mais de colocar a mão na massa, que talvez afete você, ou vá afetar você, a sua empresa, a sua equipe, etc. Então, quer dizer, pensa o seguinte, a gente está aqui falando de planejamento estratégico. Estratégia nasce e até hoje cultiva uma linha militar, seja nos conceitos, seja no vocabulário, etc. No momento estamos em guerra, uma guerra contra o inimigo invisível. Então olha só como é que tudo vai se encaixando para a gente entender o quão relevante é a gente trabalhar com planejamento, com estratégia, particularmente no atual momento, né? E aí, obviamente, você certamente, né, se você não tiver, você coloca aqui no chat que eu apostaria todas as minhas fichas que todos aqui estão. A Vanessa aí também foi minha aluna, lá no curso de consultores também do Rio. Então, você coloca aqui se não for o seu caso, né? Vimos então dessa área de estratégia, estamos em guerra contra um inimigo invisível e você deve estar completamente saturado de duas coisas que parece que é tudo que está acontecendo na nossa vida atualmente. Coronavírus, qualquer rádio que você liga, YouTube, TV, sua timeline no Facebook, o que você imaginar é coronavírus perto de 100% do conteúdo. Você não aguenta mais nada sobre isso, tá? E obviamente a maior parte das coisas muito ruim, muito negativa, claro, tá? Por outro lado, você não aguenta mais que todo mundo está fazendo live, webinar e oferecendo promoções mirabolantes. Esse primeiro movimento, desse excesso de jogadas iguais, dos players dos mais diversos, de empresas, as grandes eu não tenho visto tanto dessa maneira, mas das médias para baixo, e certamente profissionais, particularmente empreendedores, consultores e agências, estão indo muito nessa linha, né? O cara faz, fora coronavírus, o cara faz live, webinar, ou então os dois juntos, ou faz promoções mirabolantes, ou então faz lançamento, né? O cara lança alguma coisa. Por definição, quer dizer, a partida, melhor dizendo, não há nenhum tipo de coisa que eu poderia dizer assim, é errado fazer isso. Ou eu sou contra fazer isso. Não há, não seria correto também fazer. Mas por que isso é tão engraçado, surpreendente, bizarro e ilustrativo aqui para o nosso papo? Primeiro porque quando você vê que está todo mundo na mesma direção, pode acontecer duas coisas, né? Pode estar todo mundo certo, você ficar para trás, você está errado, ou então pode estar todo mundo para o precipício e você não sabe. Então isso por si só já é um motivo para você ficar um pouco parado e observar para ver se eles estão chegando perto do penhasco ou perto do arco-íris, né? Mas então isso pode acontecer. Todo mundo do mesmo lado já é um problema que está acontecendo. O outro lado, Marcos Leão, aí eu acho que alguém do IPOG consegue falar com você, tá? Depois você manda aqui uma mensagem direto para o @IPOGBrasil que também te responde. A outra questão que você está observando é o seguinte, nesses movimentos, as pessoas parecem que estão lidando com a possibilidade, né, de que o mundo vai acabar amanhã, então eu tenho que apostar todas as minhas fichas, jogar os meus melhores cavalos agora na corrida,
fazer tudo o que eu posso, então eu vou correr para apressadamente lançar algum produto, né? Ou então eu vou pegar uma coisa minha que custa 2.000 e vou vender por 20. Então esses movimentos, os dois, Maria vai com as outras e loucuras apressadas, eles refletem uma falta completa de visão estratégica e certamente uma falta completa de pensamento estratégico, né? Não quer dizer que as ações estejam erradas, quer dizer que potencialmente sim, elas estão equivocadas. Eu até diria que provavelmente elas estão equivocadas. O momento agora, falei isso recentemente também, não é o momento de você pegar as suas melhores armas e colocar para poder batalhar a guerra. A gente não sabe ainda que guerra é essa. A gente não conhece direito o inimigo. A gente não conhece direito quem são potenciais parceiros, potenciais aliados. Não sabemos ainda quais impactos que nós vamos sofrer, que são inevitáveis. Não sabemos ainda quanto tempo que essa guerra pode durar. Então imagina, você sai atirando, durante 2 semanas você mata todo mundo que você pode, gasta tudo para arrebentar. E aí a guerra, depois de 2 semanas, ela segue. Os outros inimigos, ou sei lá, né, os seus clientes, eles podem ter tido algum tipo de conversão, podem ser afetados de alguma maneira, tomaram algum tipo de tiro de alguma maneira, nesse caso positivo, eventualmente, né, foram convertidos e tal, mas aí acabou suas baterias. Você não tem mais o que fazer, tá? Antônio, você que tem meu WhatsApp, me manda pelo WhatsApp, que daqui a pouco vai sumir aqui na timeline, tá? Quem tiver meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp, por favor. Ou então manda, eu tô aqui com o meu LinkedIn, meu Facebook também aberto, se quiserem mandar mensagem para lá, tá? Senão eu não vou conseguir acompanhar aqui, me perdoa. Então quer dizer, você gasta tudo quanto é munição sua em 2 semanas, na terceira você tá ali já jogando ali com faca e pedaço de pedra, e na 4ª semana como é que vai ser? E se essa guerra levar 4 meses, e se levar 6, e se levar 12 meses? Além disso, esses profissionais, empreendedores, pequenas empresas que estão agora partindo para um lado mais agressivo, lembrando sempre que não está por definição errado, mas provavelmente está errado esse tipo de decisão impensada, né, com base em ignorância, etc. Então, você vê que boa parte dos que estão fazendo isso vão para promoções agressivas, né? Então, não, o mundo está sem dinheiro, vamos agora também fazer um pouco de graça aqui, tentar aparecer bem na fita, então uma coisa minha que era 2.000, vou fazer por 20. Aí pensa bem o seguinte, pensa que esse produto ou esse serviço de 2.000 que agora está por 20, há 1 mês e meio atrás você pagou 2.000. E aí como é que fica o seu relacionamento com esse fornecedor, né? A sua percepção de como é que você foi tratado. Porra, bicho, o cara tá vindo por 20, agora eu paguei 2.000, que diabo é isso? Né? Ou pensa em que tipo de dano, que tipo de arranhão esse tipo de decisão pode causar para o seu posicionamento em longo prazo. Assim, porra, bicho, o Nino, ele fala um monte de coisa, né? Canta de galo pra caramba, e aí vende curso caro e agora tá vendo curso por 20 reais. Acaba o teu posicionamento, acaba o teu posicionamento. Então você imagina os potenciais riscos que você tem se você agir de maneira impensada e com base em ignorância. E aí eu vou pegar um outro gancho também com a situação atual. Pessoal, olha só, eu estou vendo aqui bastante coisa, estou lendo umas perguntas, estou vendo aqui vários pessoal, né? Gostar, bacana, legal, isso aí mesmo, estou vendo isso, fico muito feliz, obrigado. Eu não vou conseguir dar conta de tudo. Entretanto, como eu falei, eu sou extremamente acessível e vou adorar responder sobre isso, desde que vocês queiram me ouvir, né? Que eu gosto de gravar áudio, de falar. Então manda mensagem para mim no Instagram, que é nino.consultoria, ou nas minhas redes sociais, eu vou realmente tentar fazer meu melhor para poder responder a todos individualmente. Tá? E eu realmente me esforço para isso. E boa parte do meu tempo, na verdade, é dedicado a isso com todo prazer, eu adoro. Então pensa bem nessa situação, gente. Estamos vivendo uma guerra que a gente não sabe o que vai acontecer nesse amanhã. Tá todo mundo batendo a cabeça, todo mundo literalmente batendo a cabeça. Os seus recursos provavelmente são mais escassos do que o da Nike e do que algum governo de algum país, né? Os seus diversos recursos devem ser bastante limitados
Então você não pode gastar tudo agora. A mesma coisa, vamos pegar com comida, né? Teve algum tipo de interrupção, vamos supor que a crise fosse abastecimento de comida, né? E aí você se estocou. Se você comer feito um animal, se você comer feito um animal nas próximas 2 semanas, depois, se não tiver comida, você vai fazer o quê? Você vai procurar rato para comer? Né? Então é muito importante pensar com essa calma. Tá? E aí por que tem outro gancho interessante? Você vê que tem outro debate interessante, né? Obviamente relacionado com a questão de estratégia e planejamento, principalmente porque eu comecei aqui a live falando de como que planejamento e estratégia está presente no nosso dia a dia. Estou falando em âmbito pessoal mesmo, em âmbito particular. E entretanto, talvez você nunca tenha tido contato com um texto sobre estratégia, né? Você não tenha visto uma aula sobre planejamento estratégico, um livro talvez. Então olha essa importância de você se respaldar bem, inclusive estudar, né, buscar conhecimento, etc. É uma das formas de se preparar para um futuro negro, né? Um futuro potencialmente negro. E vamos pegar agora um momento, né? Olha as discussões acaloradas que a gente está vivenciando, que a gente está aqui passando, que tratam dessa guerra de vamos basear em ciência ou vamos basear em achismo, né, em emoções, etc. Isso não é só no Brasil não, tá? Não estou falando nada particular do Brasil, não, está acontecendo no mundo afora. Né? Agora, quer dizer então que para tratar da doença coronavírus, você ou seu chefe se preocupam então e não vão ouvir a ciência, tem estudo médico, né? Aí você agora já sabe como é que é feito um artigo científico, como é que é publicado um estudo acadêmico, você viu lá o Mandetta falando. Então, caramba, né, coisa por trás, tem muita base científica, dado, estatística. Por que você também não pensa assim quando a gente vai falar de marketing, por exemplo? É a mesma coisa, é uma ciência. E boa parte do que você pode fazer para se precaver, para se planejar, para se prevenir na atual conjuntura e em potenciais conjunturas futuras é isso, é buscando esses alicerces, eu diria acadêmicos, você pode chamar de conceituais também se você preferir, tá? Se baseando em ciência, e é o que você tem que fazer agora. Então enquanto está todo mundo lá na louca, né? Ai, vamos fazer live, ai, vamos colocar aqui promoção, vamos sair... Quando está todo mundo na louca, você para lá no alto da montanha, vê a movimentação lá dos zumbis todos, né? Ai, o pessoal se matando, aquela maluquice toda, cada um querendo cortar a cabeça do outro, para tentar lá pegar o pote de comida, então todo mundo querendo fazer a mesma coisa para chegar lá no cliente. Observa um pouco, respira e pensa. Usa evidência, né? Tenta ler o que está acontecendo, particularmente porque... boa parte do que você aprendeu, especificamente desse conhecimento mais superficial, né, a partir de gurus, né, empreendedores de palco, etc, etc, não vale nada mais agora, porque as contingências estão completamente mudadas. O cenário competitivo mudou, o comportamento dos stakeholders que te cercam, né? Então, eventualmente, governo, sociedade, parceiros, fornecedores, mudou esse ambiente todo esse ecossistema e certamente mudou também o comportamento do cliente. Pensa em você, na sua família, no pessoal que você conhece. Olha como é que mudou o nosso comportamento. Né? Olha como é que talvez agora você esteja pensando 2 vezes na hora de fazer algum tipo de compra. Olha como é que agora você está priorizando diferente o seu tempo, talvez. Olha como é que agora você descobriu certas coisas que você antes ignorava e percebeu que outras não fazem mais sentido. Olha como que é importante isso. Então tudo está muito mudado. Você precisa mais do que nunca se agarrar aos fundamentos estruturais, aos conceitos estruturais para conseguir se prevenir nesses cenários de incertezas, né? A forma da gente andar na neblina, né? Quem é meu aluno sabe muito dessa metáfora. A fábula da neblina, como eu costumo dizer, e também não é minha, né? Eu peguei isso de um professor, um grande mentor meu. Então, o que é a fábula da neblina? Quando a gente tem a neblina na nossa frente, né, que a gente não consegue ver um palmo, a gente está querendo chegar numa ilha, está tudo cheio de neblina, eu não consigo ver um palmo à minha frente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me estruturar, eu tenho que criar faróis nessa ilha, para o farol ficar lá girando e mostrando onde é que está a luz, de maneira que eu saiba, olha, eu tenho que vir por aqui, se eu for por esse caminho eu vou me arrebentar numa rocha. Então esses faróis são os conhecimentos, os alicerces, os arcabouços conceituais e acadêmicos, aqui no nosso sentido, na questão de planejamento e estratégia, para que a gente possa navegar melhor pela neblina. Não há como acabar com a neblina.
Quando falam em acabar com a neblina, 6 em 7, ganhe 5 mil reais em uma semana, faça o primeiro cliente de 40 mil. Quando falam em acabar com a neblina, você sabe que é impossível acabar com a neblina. E os engenheiros, né, os meteorólogos lá, os cientistas, eles não querem acabar com a neblina. Isso é impossível. Mas eu consigo construir faróis para me localizar na neblina e para diminuir a minha chance de risco ao caminhar na neblina. Bom, dito tudo isso, pessoal, deixa aqui agora brevemente, a gente tem mais 10 minutos, e novamente eu peço desculpas que eu não estou conseguindo capturar aqui por conta das interações as vossas perguntas, tá? E aqui no WhatsApp também, se o pessoal do IPOG vir alguma coisa quiser me mandar, vocês fiquem à vontade. Peço perdão, passou aí do Carlos, passou aí do professor Antônio também, eu não consegui ver. Vocês me mandam isso depois que eu vou ter muito prazer em responder a cada um de vocês. Eu queria passar para vocês aqui por fim as três principais fases que você, na minha opinião, deveria a partir de agora começar a pensar para estruturar o seu planejamento estratégico. E essa estruturação pode ser, inclusive, é uma metodologia que a gente está falando aqui, científica, é um farol na neblina. Você pode usar, inclusive, para a sua própria vida aí familiar, né? Como é que eu estou em casa aqui na quarentena, recurso, etc, etc. Então, como é que você vai trabalhar com isso aí? As três fases principais, né? Eu costumo até trabalhar de maneira um pouco mais sofisticada e detalhada, estou sendo aqui da maneira mais lean, né, enxuta possível para poder ser útil para a maior parte das pessoas. Então, são três fases principais que você deve ter ouvido na sua carreira como executivo, no mercado, como o momento que é onde estamos agora, para onde queremos ir no futuro e como é que eu faço para chegar lá. Né? Essas três fases. Essas três fases, elas têm ciência por trás. O executivo conhece dessa maneira, não tem nenhum problema você conhecer dessa maneira. Mas a gente está falando aqui de um diagnóstico que é a fotografia do presente. Então eu vou saber exatamente qual é a minha situação atual. O que eu tenho de recursos financeiros, pessoas, de ferramentas, tá? Da minha reputação, da minha marca, dos meus ativos, dos meus passivos também, né? Meus relacionamentos com clientes e fornecedores. Eu tenho que olhar para isso, como é que eu estou trabalhando isso. Tá? Isso é uma fotografia. Aqui eu não vou pensar em corrigir nada, eu não vou pensar em dizer como é que eu gostaria que fosse nesse momento, não. Faça uma fotografia fiel do seu momento. Você tem que saber quanto é que você tem de dinheiro, você ou sua empresa. Você tem que saber como é que hoje você está de recursos humanos. Você trabalha sozinho, você tem uma equipe para te ajudar, essa equipe está rodando na ativa, mesmo com a contingência atual. Você tem que saber como é que hoje está a sua atuação nos seus canais de marketing, redes sociais, por exemplo, seja lá e-mail, site, o que você quiser, e-commerce. Então tem que tirar uma fotografia do momento, né, suas capacidades internas. Eu quero inventar um curso online, você já deu aula? Outro dia teve um colega que, apesar de tudo, é uma pessoa que eu gosto bastante, eu comecei a gostar bastante, mas ele vendeu, Nino, eu vendi aqui 10 mentorias, eu não tenho ideia do que fazer, como é que eu faço uma mentoria? Então você olha para suas capacidades internas, né? Você tem essas habilidades, você conseguiria fazer isso. Tira uma fotografia do momento. Quando você souber onde é que você está hoje, no presente, aí você vai dar um pulo para o futuro, né? Aqui no outro lado, né? Onde é que eu quero estar? É a definição dos seus objetivos, né? Os objetivos da maneira mais específica, alcançável, motivadora, realista, limitada por um prazo de tempo, os objetivos SMART, né? Do inglês SMART, é specific, measurable, realista, SMART, achievable, aspirational, realista e time bound, limitado por um prazo de tempo. Objetivos de SMART. Então eu vou classificar, eu quero chegar vivo, eu quero que a minha família esteja viva daqui a 1 ano, eu quero ter comida na mesa daqui a 6 meses, eu quero estar lucrando o dobro daqui a 1 mês. Qualquer ele que seja, né? Então olha para o futuro. Olha para o futuro e imagina onde que você quer estar no futuro. Lembra do Drucker, lá do início da nossa fala. Você vai construir no planejamento o futuro que você quer merecer, ou que você acha que você merece. Então você vai definir esses objetivos, sendo que, aí uma ressalva muito importante, se você está olhando para o seu negócio, se você está olhando para a sua empresa, para a empresa de um cliente,
para a empresa que você trabalha, aí é fácil os objetivos, né? Aí eu acho que não vale nem a pena você ficar se preocupando muita cabeça. O objetivo das empresas é gerar lucro para os acionistas. Então você tem que gerar lucro de que maneira? Só tem duas. Trazendo mais dinheiro e ou reduzindo o custo. Então, nesse caso, os seus objetivos deveriam ser, eu digo mandatoriamente, ou recomendo mandatoriamente, ligados a isso, a lucro. Né? Então, como é que... Pô, Manino, mas vem cá, tá difícil trazer dinheiro. Então, vamos para o outro lado. Como é que você reduz custo? Né? Então, você olha, como é que eu... Né, objetivos, reduzir custo em tantos por cento nessas áreas. Outro objetivo é trazer mais receita nessas áreas, traça isso, objetivo. Então eu vou ter a situação hoje, eu estou aqui agora e eu quero estar aqui amanhã. Então eu tracei 2 pontos aqui nesse meu gráfico, né? E agora eu vou ter que traçar, vou ter que desenhar o meu plano tático. Como é que eu faço para ir daqui e fazer a pontezinha até chegar lá? Então eu estou aqui hoje, eu quero chegar lá amanhã. Como é que eu faço para ir daqui até lá? Essa resposta, que é o como eu faço, é o seu plano tático. O como eu faço aí sim, eu vou ter um blog, eu vou fazer uma live, eu vou fazer uma promoção, eu vou lançar um produto. Então olha só como é que as coisas são. Voltando agora lá para o começo da nossa fala, ou para uma parte inicial. Essa coisa de sair fazendo coisa agora está completamente em contrassenso com o processo de planejamento estratégico. Você não começa pelo tático. Você não começa pensando, eu tenho que ter um produto novo, eu vou fazer um site, eu vou lançar um e-commerce, eu vou fazer uma live. Não, isso é o tático. Isso não é importante agora. O tático, as ações táticas são uma resposta racional, embasada, fundamentada, uma resposta racional ao que o diagnóstico te indica, tendo em vista o objetivo que você traçou para alcançar. É uma resposta racional. Você não tem que ficar pensando na cama. Putz, mas eu vi a live daquele fulano de guru lá, tem que fazer um monte de webinar. Não é assim a resposta. Né? Quem consegue resposta assim não é cacique, não é curandeiro. Né? Curandeiro é assim, o camarada vai lá para a tenda, e aí ele coloca lá um foguinho, fuma um cachimbo da paz, aí a resposta vai chegar na cabeça dele, né? Mensagem lá divina, né? A resposta não é assim, é racional. Olha, eu estou aqui agora, a situação é essa, pode ser gravíssima a situação, mas é essa a situação, eu tenho que saber. Aí veio um colega outro dia, também no artigo que eu coloquei lá no blog, e falou assim, Nino, mas como que nesse momento de layoff, falências, vacas magras, como é que eu consigo planejar? Como é que eu consigo pensar com estratégia? Eu falei, bicho, mas é exatamente por isso que você tem que pensar com estratégia. Porque mesmo que a sua decisão seja, eu tenho que fechar a minha empresa, essa decisão, ela tem que ser racional. Eu não estou falando que você não vai fechar a empresa, ou que não vai ser difícil, ou que você vai ter que realmente ralar para poder ganhar dinheiro. Não estou prometendo nada aqui. Pelo contrário, estou falando que isso pode acontecer. Tá? E para que isso aconteça, mesmo se a decisão for, olha, não tenho o que fazer aqui, eu vou começar a engordar o cachorro, que eu vou ter que comer cachorro daqui a tempo porque eu não tenho o que comer. Vamos supor, pode ser difícil. Você tem que entender onde é que você está no momento, gente. Você tem que entender. Tá? Então você vai entender onde é que eu estou hoje, onde é que você está hoje. Fotografia honesta, realista é o primeiro passo. E aí, gente, é auditoria. É auditoria sobre você, suas capacidades internas, seus canais de marketing e nunca esquecendo, tá? Nunca esquecendo, mestre Arthur Bezerra, né? Um dos maiores professores do nosso curso e uma das mentes mais inovadoras do Brasil da atualidade. Muito obrigado pela honra de você estar aqui com a gente, professor. Bem, até me perdi, rapaz, fiquei tão emocionado com tanta gente ilustre. Já tinha visto a Vanessa também aqui, tanta gente, a psicóloga também participa freneticamente. Olha lá, Vanessa. Então até me perdi aqui. Então a gente está falando o quê? De estratégia, planejamento, de pensar aqui, tempos difíceis, decisões difíceis, exatamente. Obrigado, Cris. Obrigado. Mais um ponto na média. Cris, então olha só. A gente tem que, se a situação for essa, eu tenho que estar bem respaldado para tomar essas decisões. Eu não posso fingir que elas não acontecem. Ou eu não posso me recusar a investir em aprender o que está acontecendo no momento com medo do que seja isso. Imagina,
né? Aí você está, por exemplo, suspeita que seu marido, sua esposa está te traindo lá, e aí você fala, não, mas eu não quero perguntar. Ele sai de casa todo dia às 9 horas da noite e volta fedendo a perfume barato 3 horas depois. Mas eu não quero perguntar não, que eu tenho medo. Você vai fazer o quê? Você vai esperar até o que acontecer? Né? Então não dá, você vai esperar o que até acontecer agora? Até a sua empresa ir abaixo? Você vai esperar até você morrer de fome? Não. Né? Então você tem que olhar para isso de maneira muito fria, tá? E fazer as auditorias. E acima de tudo, pessoal, que é isso que eu ia chegar aqui, acima de tudo, temos agora mais 5 minutos ou 6, ser paranoico em relação à concorrência. O que é ser paranoico em relação à concorrência? Tamara, você é muito boa também, muito obrigado, você é muito gentil. Tá? Adriano Mealhada, esse é outro fera. Você tem que ser paranoico em relação à concorrência. Foi um dos aprendizados mais importantes que eu tive na minha carreira com professores e consultores estratégicos, na área de estratégia. Bitolado com a concorrência, bitolado. A concorrência pode ser seu vizinho, né, que vai tomar recurso, não tem que saber onde é que tem arma para depois atacar ele e pular o muro à noite para poder assaltar a casa dele. Né? Se chegar nesse momento Walking Dead, aí é outra história, até que é ficção. Mas eu tenho que saber o que os estão fazendo, né? Como é que ele está se preparando. O que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Eu tenho que monitorar a concorrência freneticamente. E no momento atual, por conta da mudança do comportamento do consumidor, pensa que você está no zero. Pensa que você está no zero e você tem que reaprender como é que seu consumidor, como é que seu cliente se comporta. Tá? Parte do princípio que você não conhece mais nada, que mudou tudo. Né? Mesmo que você conheça, ótimo, mas parte que você não sabe nada. Tá? Então, presente. Depois, na hora do futuro, realista, ao mesmo tempo motivador, específico. Eu quero crescer X% em tanto tempo. Eu vou reduzir X% de custo em tanto tempo. Sempre limitado por um prazo de tempo. Tá? Isso aí o seu personal trainer também fala. Né? Ou seu, enfim, seu nutricionista e tal. Então, objetivos. E aí depois, pessoal, o mais fácil é o plano tático. Porque se você tem essa leitura do preto muito concreta e correta e bem embasada e sabe exatamente onde você quer chegar, é fácil, né? Aí a resposta se ilumina na sua frente como aqueles códigos do Matrix, né? Opa, é aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui no meu site, eu tenho que lançar esse adendo aqui pro meu produto, eu tenho que tentar trabalhar agora esse tipo de segmento, esse segmento eu vou deixar de lado. A resposta ela vem naturalmente para você, tá? É isso aí, Léo. Tem que analisar forças e fraquezas, matriz SWOT. Isso aí só daria um outro live aqui. Tem lá no meu, e aí, Léo, eu te recomendo. Tem no meu blog um post que é SWOT, os erros mais comuns que você está cometendo. A SWOT é que nem andar de carro, né? Assim, todo mundo com 14 anos aprende a andar de carro a 16, mas dirigir corretamente ninguém sabe. A SWOT tem esse problema. Gente, olha só, como a gente está aqui com o nosso prazo estourado, eu não consegui acompanhar a participação até o momento, então desde já eu agradeço muito. Para quem entrou depois eu reforço, né? Tivemos aqui vários professores nossos também envolvidos, inclusive o IPOG está promovendo uma série de eventos online, tá? Alguns inclusive são ou serão feitos para alunos exclusivamente, tá? Então parabéns ao IPOG agindo muito rápido e é difícil, viu? Eu estou aqui em Portugal, também trabalho como professor aqui em Portugal, na melhor escola de marketing de Portugal e não é fácil. Não é fácil a gente rápido colocar tanto professor, tanto aluno para trabalhar em conjunto, né? A instituição, professores e alunos é muito difícil, né? E IPOG tem uma expressão, né, nacional, quer dizer, são centenas e centenas de alunos, é realmente muito complicado. Então, parabéns também ao IPOG, obrigado a vocês todos aí. Quem quiser conhecer o nosso curso, fala aqui com o IPOG, claro, por favor, me siga, nino.consultoria no Instagram, tudo é Nino Carvalho. Você vai me seguir nas redes sociais, pode entrar em contato que eu respondo todo mundo, tá? Juliana, obrigado, Renato Pimentel, Paulo Vitor, tá? Tem artigo lá no blog, pessoal, tem esse artigo de SWOT e tem um que vocês vão gostar muito, né? Um artigo, tudo meu é um artigo e um vídeo. Esse lá na SWOT ele chama, esse no blog ele chama Estratégia versus Táticas, tá? Com as diferenças, as similitudes, com a seguinte ressalva, tá? Estratégia é uma coisa que tem disputa na academia sobre o que é até hoje, né? Tem até piada de acadêmico sobre estratégia. Depois eu também posso montar um texto sobre isso um pouco mais referenciado e trazer para vocês, tá bem? Go Carols, muito obrigado. Léo, golaço, obrigado aí. Foi um prazer também te conhecer, Arthur, valeu. Pessoal, muitíssimo obrigado, foi um grande prazer. Para mim foi uma experiência ótima,
tá? Obviamente eu tô aqui como William Bonner, né, de pijama aqui por baixo, mas tentei ficar mais bonitinho aqui para vocês, tá? Vocês conheceram um pouco aqui da minha casa nessa quarentena e acreditem, estou totalmente à disposição. Muito obrigado aos alunos do IPOG, acima de tudo, que tiveram aqui, também estão sendo tão pacientes e parceiros, certamente a minha equipe de professores, minha com o André Gildim, tá? E obviamente aos colegas do IPOG que estão realmente sendo exemplares aí no momento, e teremos mais relacionado a marketing, a digital, teremos mais diversas atividades junto com o IPOG, inclusive uma semana com 10 masterclasses selecionadas para vocês. E aí, se não for para vocês, agora vai ter que ser, né? Não sei se era só para aluno, mas agora acabei fazendo essa promessa aí, tá bem? Pessoal, muitíssimo obrigado. Eu vou então clicar para terminar e vocês vão ficar disponível também. Vocês vão ter esse material aqui, a nossa aula, nossa live lá no YouTube, tá bem? Ana, Marcelo, muito obrigado, abraço. Ludmila, pessoal, aqui vocês continuam aqui na live, só que eu vou ter que desligar, tá bem? Que a gente já passou aqui do prazo. Estou muito feliz, tá? Muito obrigado. Até logo, tá? Um grande prazer. Tchau, tchau, até já. Muito obrigado.